Esse ano, após mais de 10 anos que Lagoa Vermelha não tributava para o Exército Brasileiro, passou a tributar, ou seja, o jovem, a partir do momento que ele se alista, ele vai servir ao Exército Brasileiro. Caso não vá se apresentar ao Exército, ao serviço militar, ele vai sofrer as penalidades. O que eu aconselho ao jovem? O jovem que nasceu em 2000, então, ele vai ter que se apresentar à prefeitura para que possa fazer o alistamento militar. A partir disso, ele vai passar por várias seleções, que foi o caso desses jovens de 99. Eles passaram por uma seleção aqui em Lagoa Vermelha, e aí depois dessa seleção, agora eles estão em Santiago para uma segunda seleção, que os jovens que conseguiram passar nessa seleção, agora eles seguem a carreira militar. Hoje em dia, o jovem que completa os 18 anos, então é uma carreira muito promissora, ele pode servir o serviço militar e pode seguir carreira. O jovem que conseguir se enquadrar e passar em todos os testes, a partir de 1 ano pode fazer uma prova já como cabo, e aí a partir disso já pode ganhar em torno de 3 mil ou mais por mês. Então é uma carreira bem promissora, tanto quanto o serviço público hoje, né? Quantos foram encaminhados para o Exército no ano de 2018? No ano de 2018 nós encaminhamos, então, foram alistados em quase 300 jovens. Desses 300 passaram para a segunda seleção agora em Santiago 87. Desses 87, 85 foram e 2 não tinham se apresentado. Esses 2, um deles se apresentou em Brasília e o outro jovem veio e se apresentou em Lagoa Vermelha. Nós encaminhamos o mesmo após um contato com o quartel lá de Santiago, encaminhamos o mesmo a Santiago. Eu gostaria que você enfatizasse a possibilidade de uma carreira brilhante na vida militar. Eu gosto de frisar que o jovem que completa 18 anos aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, como nós temos uma crise muito forte agora na atual situação, a carreira militar hoje, o jovem que tiver interesse nessa carreira, ele vai estudar a parte de leis, vai fazer um treinamento físico, vai fazer um treinamento específico para a área militar. E se o jovem conseguir passar em todos os testes, em torno de 1 ano ele vai fazer um curso para cabo, e um jovem de 18 anos hoje já pode começar a vida militar aí ganhando em torno de... Ele começa como soldado ganhando um salário mínimo, e a partir disso, com 1 ano de exército, ele pode fazer um curso para cabo e já ganhar a partir de 3 mil reais. Então é uma carreira tão promissora quanto o serviço público. Depois a tendência do jovem é só fazer cursos dentro do próprio quartel, dentro do exército, e só seguir a carreira e cada vez ficar com um salário melhor e uma situação melhor, né? Mas tem aquela outra situação, Gerson, você que é responsável pelo alistamento militar. Eu gostaria de servir a Força Aérea ou a Marinha. É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, só que o jovem vai ter que se alistar em cidades onde tem, por exemplo, aeronáutica, caso de Canoas. A Marinha, ele vai ter que buscar um lugar onde é que possa servir na Marinha, que seria Florianópolis. Então ele vai ter que se enquadrar nesses quartéis que ele tem interesse em servir daí, né? E neste caso, um jovem de Lagoa Vermelha poderia fazer isso ou tem que residir na cidade onde ele se alista? O ideal é o jovem residir onde se alista, né? Então o que eu aconselho sempre, os jovens que vêm inclusive do interior, que estudam aqui em colégios de internato, ele fica 5 dias em Lagoa Vermelha e 2 dias ele volta para o interior. Então esse jovem se alista em Lagoa Vermelha. É onde ele passa o maior tempo da vida dele. Então se ele fica 5 dias no município e volta para o interior, ele vai se alistar no município onde ele está mais tempo residindo. Nesse ano que nós vamos ter o mesmo processo, ou seja, os jovens vão passar por toda essa mesma seleção que tiveram no ano de 99. Quem que tem que se alistar no ano de 2018 e até quando que é o período de inscrições no Exército, de alistamento? Então, o jovem que nasceu no ano de 2000, ele obrigatoriamente tem que fazer o alistamento. Eu gosto de deixar claro para o jovem que se ele não se alistar, ele vai ter problemas com a justiça eleitoral, vai ter problemas para concurso público, para passaporte, para porte de arma, para cursos que ele for fazer, todo tipo de curso, enfim, na vida do cidadão, ele vai precisar do certificado de dispensa militar. Então o jovem tem que procurar a prefeitura, tem que se alistar, é obrigatório, isso é uma lei, né? O alistamento é uma lei, então ele tem que aparecer na prefeitura para fazer o alistamento e fazer todo o trâmite legal para poder depois conseguir um emprego público, fazer um concurso, fazer um passaporte, ele vai precisar, o título de eleitor o jovem precisa. Caso ele não faça isso, ele vai ter todas as penalidades sofríveis pela lei. Então é necessário que o jovem se ajuste aos trâmites legais, né? O alistamento nós vamos fazer agora do jovem que nasceu em 2000 a partir de abril, porque até abril agora nós estamos trabalhando com esses jovens que estão hoje em Santiago. Então os jovens que foram alistados o ano passado, que fizeram 18
que nasceram no ano de 99 e fizeram 18 ano passado. Nós estamos trabalhando com esses jovens agora, porque vários foram dispensados e vários reprovaram também nos testes do Exército. A partir desses jovens agora, que nasceram em 2000, a partir de abril nós vamos trabalhar com esses jovens, que daí vão passar por todo esse mesmo processo. Vão passar por uma seleção agora no final do ano e provavelmente no ano de 2019 vão servir o quartel também. O prazo final para o jovem é junho, mas eu gosto de frisar que de preferência eles já se apresentem entre do dia 10 de abril em diante, eles já se apresentem para nós começarmos a organizar a vida civil dele, né? Que aí é toda a parte de documentação de título, carteira de trabalho, identidade, CPF, certidão de nascimento, toda a documentação organizada numa pasta, que é para a vida toda, né? A princípio, nos jovens que nasceram no ano 2000, eles devem tributar ou devem se alistar aqui em Lagoa Vermelha e tributar em Santiago. Então, eles devem servir em Santiago, o mesmo procedimento que aconteceu nesse ano de 2018, 17, 18, que os jovens estão agora no quartel. Aquele jovem que deseja muito servir o Exército Nacional, tem um tratamento especial? Existe uma indicação? O jovem que tem muito interesse, ele deve salientar esse interesse, até porque ele vai ter umas anotações diferenciadas, né? Porque o Exército hoje busca muito jovem que tenha muito interesse, ou seja, o jovem que precise, que tenha vontade, que tenha tenha o espírito de liderança e tal. Então eles vão buscar jovens assim, tem que estar muito bem no estudo, né? Tem que estar com estudo de preferência concluído, 1º e 2º grau. Então o jovem tem que buscar um treinamento físico específico também, corrida, apoio abdominal, barra de flexão. Então tudo isso aí o jovem vai ter que fazer um autotreinamento, para que quando chegar na seleção, chegar nos testes, já tenha um preparo mais ou menos pronto para isso.